Você já foi chamado por Deus, se sentiu convidado por Deus a fazer algo e não fez? Ou às vezes tem um chamado, mas tem medo de responder, tem medo e não fez? Olha essa palavra de hoje. Fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, eu quero te escutar. Fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus, eu quero te escutar. Fala comigo. Amados, olha essa palavra de hoje. Está em Lucas capítulo 14, de 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seus empregados dizer aos convidados: Vinde, pois está tudo pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo, preciso vê-lo. Peço-te desculpa, peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. O terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo para o patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra hoje, ela nos leva a uma reflexão muito forte e séria. Primeiro que, antes de eu trazer a meditação da palavra, eu quero te mostrar algo que é muito perigoso. Nós estamos num tempo extremamente polarizado. Ou as pessoas olham para Deus e dizem: não, Deus é amor, tá tudo bem. Ele ama, Ele perdoa, Ele aceita tudo. Ou a gente olha para um lado, que é o lado mais antigo até de um tempo da igreja, que é um Deus severo, bravo, onde as pessoas o seguiam por medo do inferno. Nós não temos que ter medo do inferno, medo de Deus, mas também não temos que botar esse Deus como um amor irresponsável. Que Ele é amor, Ele perdoa tudo, Ele entende tudo, Ele só quer a sua felicidade. Então esse discurso é preocupante, tal qual o discurso desse Deus pesado, castigador, que está olhando. Mas a gente não pode ignorar a palavra. A primeira coisa que nós precisamos olhar nessa palavra, Jesus disse aos convidados, Ele envia o convite para estarem no banquete em lugar de honra. Mas essas pessoas não aceitaram. Quando essas pessoas não aceitaram, perceba que Jesus não conta essa história dizendo: vá lá, fica insistindo, diga para ele que ele tem que vir. Não. E no final ele disse: nenhum daqueles que foram convidados provarão do banquete. Há uma seriedade grandiosa no chamado de Deus. Deus chama. E quando Deus nos chama, há um banquete preparado.
Eu posso ter até um pouco de medo, de receio. Meu Deus, mas será que eu sou digno de ser um ministro de Eucaristia? Será que eu sou digno de ir para uma comunidade? Será que eu sou digno de ser sacerdote? Será que eu sou digno de assumir a coordenação desse grupo, de ir ao encontro de casais, dos jovens, enfim? A gente até pode ter esses sentimentos. Eu não consigo falar, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente até pode, mas é muito feio quando você é convidado a um lugar de honra e você coloca outras coisas como prioridades. Principalmente quando quem te chama é o teu Deus. Porque se Ele te chama, Ele vai capacitar. É como muitas vezes pessoas que são chamadas, e é por isso que é tão importante o discernimento, fazer um processo sério de discernimento. Para que realmente o que é discernimento? É conseguir saber realmente isso é a voz de Deus, ou é a minha vontade, ou é a vontade dos outros, ou é só porque eu estou indo com a maré. Eu preciso saber. Por quê? Porque este convite implica em responsabilidade e em bênçãos. E o melhor, essas bênçãos não são só para mim. Quando eu dei o meu sim, eu sabia que não era só para mim que as bênçãos viriam, mas para minha geração. Tal como quando uma pessoa na minha geração vive uma vida desregrada de pecados, essa vida vai afetar não só a pessoa, mas toda uma geração. Então, uma vida de bênçãos, ela afeta toda uma geração, positivamente. Abre portas de graça. A minha família foi abençoada. A minha família foi agraciada e eu vejo isso na linha de história. Com todos da minha casa vão recebendo bênçãos, graças, possibilidades. Quando você dá um sim para Deus, não é só você que está sendo abençoado. Toda a tua casa. É algo que vai além. As pessoas podem dizer, mas meu Deus, você abriu mão da sua vida? Filho, não abri mão da minha vida, porque quando nós somos chamados, significa que isso já fazia parte da minha vida. Eu só estou respondendo aquilo que já fazia parte de mim. E eu serei feliz quando eu responder a esse chamado. Mas simplesmente negar ou abandonar traz responsabilidades sérias. Quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. São palavras fortes e sérias. Eu sempre digo para os meus filhos espirituais, não desista. Não olhe para trás. A partir do momento que você deu o seu sim, só vá, só olhe para frente. Vai. Pode doer, pode ter renúncias, mas a alegria não se compara. O que eu visualizo é a alegria na alma, a graça que eu recebo é muito superior aos sacrifícios. Muito. Mas isso é real. Tiveram momentos que se essa certeza e a responsabilidade com Deus não estivesse tão firme em mim, eu teria voltado para trás. Porque quando algo acontece, quando vem as dificuldades, a tentação é voltar para trás. É como quando você tem um machucado. Se alguém vem para botar a mão naquele machucado, a gente puxa, a gente fica... Então, quando você passa por uma dificuldade, a gente tende realmente a fugir da dor, a querer sair, a não querer enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Mas com Deus, quando você vence um obstáculo, família, quando você consegue vencer um obstáculo, a graça, ela é abundante. Então, que no dia de hoje,
a gente visualize esses dois panoramas. O nosso Deus é um Deus de amor, que tem um plano extraordinário de amor para mim, de felicidade verdadeiramente para mim. Não é a felicidade de saciar meus prazeres, de felicidade de alma, felicidade, e quando eu digo de alma não é porque o externo, a vida não vai ser feliz, não. Não, é uma realização profunda, inteira. Agora, o nosso Deus é justiça. Se você faz a opção de não estar com Ele, de não obedecê-lo e não obedecer à sua própria essência, que foi Ele que fez, se você não obedece aos chamados e prefere colocar outras coisas à disposição em prioridade, aí, meu amado, Deus é justo. Você deixa de receber as bênçãos que receberia. Você começa a caminhar segundo a sua própria vontade e segundo a sua própria graça. E, sinceramente, a minha própria graça, Ave Maria, eu estaria frita. É porque você está dizendo, pode tirar a mão sobre a minha cabeça, Senhor, e deixa comigo que eu me viro. Deus não castiga. O que vai acontecer daí para frente não é castigo de Deus, não. Mas é porque a proteção que estava sobre você, a graça que estava sobre você, você disse para Deus, não. Eu vou seguir o que eu mesmo quero. Por isso eu tenho tanto cuidado sempre em saber qual é a vontade de Deus para obedecê-lo. E Deus não cansa em responder, em dar sinais, em mostrar, mas precisa de ter uma alma determinada a querer saber. E mais do que isso, a obedecer, custe o que custar. Santa Teresa diz, custa muito o que vale muito. Estar com Deus vale muito, é valioso. Ter as graças dele é valioso. Então hoje, meu amado, pense, o que as distrações do mundo, as paixões, os prazeres, foram roubando? Quais os convites que Deus foi fazendo a você que foram ficando em segundo plano? O que o seu medo, a sua insegurança, abafou dos chamados de Deus? Lembre-se, o seu futuro, o futuro da sua geração, depende do seu sim. O teu sim pode ser pequeno, mas o que Deus vai fazer com isso é grandioso. Então, coragem. Me ajuda a espalhar essa verdade. O nosso Deus é louco de amor, mas Ele não é bobo, Ele é justo. Ele ama, mas Ele é justo. E não há castigo. Ele simplesmente obedece o que você diz. Não quero estar sobre as suas ordens. Se você não quer estar sob o cuidado de Deus, sobre a ordem de Deus, sobre a proteção de Deus, siga por conta própria. E aí, meu amado, é por conta própria que a gente está sobre a influência do mundo, sobre a influência dos outros, sobre os problemas. Tem como você dizer, é Deus que me castiga. Não, Deus não vai fazer isso porque é longe dele fazer isso. Ele simplesmente se retira. Ele simplesmente se retira da sua vida quando você, na verdade, o manda embora, não querendo andar com ele. Que Deus nos dê a graça e a bênção nesse dia. Traça sobre você o sinal da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Faz essa palavra chegar a muitas pessoas, porque tem muita gente que nunca prestou atenção nesse evangelho e que nunca olhou com seriedade que o nosso Deus é uma pessoa e Ele quer fazer parte da nossa vida com amor, mas com justiça e responsabilidade. Que Deus te abençoe.